Bom, obrigado. Primeiro, obrigado, né, por ter topado a entrevista. Assim, o pedido foi rápido, né? A gente acabou pedindo hoje só, mas agradeço por ter topado a entrevista. Imagina a correria que vocês estão aí no Semadem, né? Nesse momento, com essa resposta, né? Com esse trabalho no Rio Grande do Sul. E, Giovanni, eu queria começar perguntando qual que é o papel do Semadem durante um evento extremo como esse, assim, se poder contar como que foram essas etapas, assim, no Rio Grande do Sul, nesse evento extremo, antes dessas chuvas e agora durante e o pós também. Quais são essas etapas, assim, esse papel do Semadem ao longo desse evento extremo? Bom, o CEMADEM, sendo um Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, tem como uma das principais missões monitorar situações como essas e enviar alertas antecipados. Mas o CEMADEM tem outros, além desse pilar, tem outros dois, que é a pesquisa e a rede observacional, uma rede de pluviômetros medindo chuvas, são mais de 3.000 espalhados em municípios e áreas de risco do país. Então a gente acompanha o que está chovendo, o que está previsto chover, e esse monitoramento é feito numa sala de situação que trabalha 24 horas. São equipes que se revezam a cada 6 horas, multidisciplinares. Você tem 4 áreas. O meteorologista, naturalmente, vai olhar a chuva prevista, tem um hidrólogo que vai olhar como essa água vai escoar no chão, nos rios, né? Tem um especialista de geodinâmica que vai olhar o efeito dessa água no solo para avaliar o risco de movimentos de massa. E tem um profissional de desastres que vai olhar o impacto socioambiental dessas chuvas. A partir da avaliação desses 4 profissionais, são emitidos os alertas. As informações, as comunicações desse monitoramento saem de duas formas. Uma no boletim de riscos, que é emitido todos os dias, fica na página do CEMADEM, com previsão para o próximo dia, dividido em micro-regiões do país, que ficam pintadas de amarelo, laranja ou vermelho, em função do nível desse risco, sendo moderado, alto ou muito alto, respectivamente. Quando esse evento está próximo, iminente, praticamente certo de acontecer, então o CEMADEM emite um alerta que vai para o Senad em Brasília, que é o Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres, e vai para as defesas civis. Esse alerta é direcionado ao município que tem o determinado risco. Se tem vários municípios sob esse risco, então vários municípios vão receber esse alerta. Então, para esse evento, especificamente do Rio Grande do Sul, alguns dias antes, tinha a previsão de um volume significativo de chuva, em média, ali no Rio Grande do Sul, chove em torno de 150 milímetros no mês de maio, uma média geral. E estava previsto em 3 dias mais do que isso, 200, 250 milímetros. Então, em 3 dias, mais do que a chuva do mês inteiro, tinha previsão de um grande evento, né? Então, foram feitas reuniões com o Senad, briefings que a gente faz diariamente, né? Isso dias de antecedência, lá no final de semana antes dos eventos, né? Porque a frente fria ia chegar no final de semana, então já tinha expectativa que aquela frente fria trouxesse muita chuva. Então, comunicações, previsão de risco, os alertas, quando foi chegando mais próximo, os acumulados foram acontecendo, então foram saindo os alertas, né? Hidrológico para inundação, geodinâmico para deslizamento de terra, e foram subindo de nível, né? À medida que a dinâmica ia acontecendo, os municípios iam sendo atingidos. E aí, à medida que a chuva foi acontecendo, né, as previsões iam mostrando ainda mais chuva. Então, a gente esperava 250 em 3 dias, choveu já no primeiro dia. Aí depois a previsão colocava outros 200, 250 em mais 2, 3 dias. E assim foi, né? Então a chuva foi acumulando, em alguns lugares chegou a 700 milímetros. E não é só o número, sabe, de chuva, porque em São Sebastião, aqui em São Paulo, no Carnaval de 2023, né, pouco mais de um ano, a gente teve um evento extremo, onde choveu mais de 800 milímetros em apenas uma noite. Não foi em vários dias, foi em uma noite. Aí você fala, nossa, então aquele foi muito pior do que esse? Não, porque não depende só de quantos milímetros caíram num metro quadrado. Porque 800 milímetros significam 800 litros de água em um metro quadrado. Você tem que multiplicar isso pelo número de metros quadrados que receberam essa chuva.
Então, 801 metros quadrados são 800 litros. Mas se forem 2 metros quadrados, não são mais 800, já são 1.600 litros. E assim por diante. Então, no Rio Grande do Sul, esses acumulados, que tiveram em algumas localidades 200, em outros 300, 400, 500, 600, até 700, aconteceram numa área enorme, uma área gigantesca. Então, o volume de chuva em si foi muito maior do que em São Sebastião no Carnaval de 23, né? Mesmo que pontualmente não tenha acumulado o mesmo volume, mas a área foi muito maior. E aí, para concluir, né, para completar o cenário, infelizmente, catastrófico que a gente teve, toda essa água dentro das bacias hidrográficas, ela vai escoando de áreas mais altas para áreas mais baixas, causando as inundações que a gente está vendo acontecer ali no Guaíba, em Porto Alegre e também em vários outros municípios. Sim, sim. Qual que, qual é a sua avaliação, assim, sua observação sobre como que se comportou essa chuva ao longo dessa primeira semana, né, quase, desde que vocês observaram, assim, e conta um pouco sobre o momento atual, né, porque teve alguns dias sem chuva, né, ali, Porto Alegre, ali, sem chuva, mas já tem mais uma previsão, né, do que o boletim de hoje do CEMADEM apresentou. Como que essa evolução desse desastre climático até hoje e os próximos, as previsões para os próximos dias, né? Bom, a gente teve os maiores volumes de chuva concentrados no meio da semana passada, ali entre o dia 30 e o dia 1º, né? Foram os dias em que mais choveu. No dia 1º, do dia 30 para o dia 1º, por exemplo, choveu em 24 horas o maior valor de uma série histórica de 112 anos em Santa Maria, né? Muita água, então se concentrou ali. Alguns dias antes já tinha tido algumas chuvas e continuou tendo algumas chuvas depois. Agora, no começo dessa semana, ontem, hoje, ontem, terça-feira, né, segunda, no começo dessa semana, a gente teve um tempo mais aberto, a temperatura subiu muito, até extraordinariamente muito, 33 graus. Você imagina que nós estamos já no outono adentrado, nós estamos falando de Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, fazendo 33 graus, né? Então, essas temperaturas elevadas em boa parte do país são um elemento que compõe esse cenário que resultou no evento extremo, tá? Depois a gente pode falar melhor de que cenário é esse. Mas então a chuva diminuiu no começo da semana, isso permitiu uma leve redução do nível do Guaíba, né? Então ele já caiu cerca de 30 e poucos centímetros, tinha chegado a 5,33, agora já está bem próximo de 5 metros, mas ainda muito acima do nível de transbordamento, que é 3 metros. Então, e ainda muito acima do nível recorde anterior, que era de 1941, com 4 metros e 76. Então, né, ainda estamos mais de 20 centímetros, uns 30 centímetros acima do recorde anterior. Tá? E essa água vai descendo devagar, né? Porque muita água que está descendo, a região é muito plana, vai descendo devagar. E aí está vindo uma frente fria hoje, né? Quarta-feira está passando. Nesse momento que a gente está falando, estão acontecendo chuvas lá em Porto Alegre e em algumas áreas chuvas fortes, né? Temporais por causa da passagem dessa frente fria. Ela vai passar hoje, passa rápido, né? O lado positivo, a boa notícia é que a chuva não vai durar muito tempo, como foi, né, nos eventos da semana passada. Ela passa rápido. Só que ela passa rápido porque veio esse pulso de ar frio, por isso que a gente chama de frente fria, e empurrou tudo isso para norte, vai até Santa Catarina, Paraná. Mas na hora que esse pulso de ar frio se afasta para o oceano, o lado frio da história perde força e o lado quente volta a empurrar tudo isso para sul. Então, no final de semana, volta a chover de novo em Porto Alegre, toda aquela região do norte do Rio Grande do Sul, de onde a água está descendo, né, que são as bacias do Taquari, do Caí, dos Sinos, da onde a água desce para o Guaíba. Então, essa chuva vai atrasar um pouco a descida das águas em Porto Alegre. Em algum momento, pode até ter uma ondinha de cheia e ter uma leve subida novamente das águas ali em Porto Alegre, né? Bom, aí tem essa chuva do final de semana, e aí deve até o comecinho da semana que vem. Aí depois entra uma outra massa de ar frio, só que essa mais ampla, maior, vai durar mais tempo. Então, por um lado, vai ser negativo, porque temperaturas baixas para pessoas que estão em abrigos, né, pessoas que estão fora de casa, também trazem transtornos.
mas tem um lado positivo que vão afastar a chuva, essa massa de ar frio da semana que vem vai afastar a chuva por um tempo um pouco maior, né? Vai trazer uma estiagem um pouco maior e também vai trazer frio para o sudeste. Então, essa frente fria da semana que vem deve finalmente trazer um certo alívio nas temperaturas em partes do país, do centro, do sudeste, né? Ah, entendi. Que fatores meteorológicos e climáticos explicam esse evento extremo no Rio Grande do Sul, em geral, assim, nessa equação? Bom, olhando nos dias em que aconteceu, a gente tinha essa massa de ar muito quente no Brasil e uma massa de ar mais fria ali no sul da América do Sul, né? Argentina e dali para baixo. Então, áreas de contato entre massas de ar diferentes são áreas instáveis, né? Forma nuvens, tempestade, chuva. Quanto maior a diferença entre essas massas de ar, mais intensa é essa instabilidade. Então, essa época é normal você ter ar frio aqui vindo da Argentina, né? Mas a massa de ar quente que está aqui no Brasil está muito mais quente. A gente tem tido recordes e recordes dias seguidos de temperatura em vários lugares do Brasil, né? Então ela está muito quente, gerando esse contraste. Essa massa de ar quente, ela não é uma massa, é uma bolha quente, mas que não está parada. A atmosfera está sempre em movimento. Então ali você tem uma compressão de ar no meio dessa massa de ar, né? Que é o meião do Brasil. Essa compressão faz o ar espalhar para as bordas. E por efeito da rotação da Terra, esse ar gira em torno dessa bolha de ar quente. Ele gira, de um lado vem os ventos alísios ali no Nordeste, entram pela Amazônia, né? E encontram o paredão dos Andes. Esse ar, então, que entra pelo meião do Brasil, lá pela Amazônia, ali na borda desse ar quente, encontra os Andes, o paredão ali dos Andes, que comprime esse ar e acelera ele justamente em direção à região sul do Brasil, ali o Rio Grande do Sul. Esse ar acelerado para lá vai encontrar o ar mais frio, sobe e ele alimenta essas nuvens com umidade e calor. Então, se esse encontro, né, essa região de contato entre as massas de ar, supondo que uma mão minha é uma massa de ar, a outra mão é outra massa de ar, né, você tem ali ela parada no mesmo lugar, com essa alimentação de calor e umidade, você tem chuvas intensas por uma longa duração, acumulando, então, volumes extraordinários de chuva. Ah, entendi. Eu ia justamente perguntar dessa interconectividade, né? E também se essa onda de calor, esse bloqueio atmosférico no Sudeste, que tá também atípico, né? 5 graus acima do normal, se isso tá influenciando também essas chuvas no Rio Grande do Sul, né? Então tem essa conexão entre esses É. dois eventos extremos. Na capital paulista, a temperatura máxima por vários dias tem chegado perto de 10 graus acima da média. A média para a capital paulista em maio de temperatura máxima é de 23,4 graus. A gente tem dias que está batendo 31, 32 graus, né? Quase 10 graus a mais do que a média. E se a gente pegar os primeiros 7 dias de maio, a temperatura agora não a máxima, mas a média do dia ficou 7 graus acima do que é normal. Em Curitiba ficou 8 graus acima do que é normal. Na minha memória, eu não consigo me lembrar de um período tão fora do normal. Você, no verão, tem temperaturas mais altas do que agora, mas não 8 graus acima da média por uma semana consecutiva, né? Não me lembro. Então, para o mês de maio, provavelmente a gente está tendo o começo de maio mais quente da história, que nós que estamos, né, que estamos vivos, vimos, né? Porque possivelmente mais de 100 anos não teve, nos históricos não tem. Então, se isso já aconteceu faz muito tempo, né? Ninguém viu que está aqui. E então é uma onda de calor realmente extraordinária, né? A gente vive também aí falando numa escala um pouco maior, né? Eu falei do que aconteceu nesses dias, né? Mas por que aconteceu isso nesses dias, né? O que está acontecendo com o clima, né? É El Niño, é Laninha, né? O que está acontecendo? Bom, o El Niño já está bem enfraquecido, né? Quase morrendo. Teve o centro da Austrália, por exemplo, já 2 semanas atrás já declarou o fim do El Niño, né? Tem um certo atraso também na influência do El Niño aqui no sul do Brasil, que tipicamente é de trazer mais chuvas. Então, a gente teve em Porto Alegre em setembro e novembro já 2 eventos de
em que o Guaíba transbordou e alagou parte da cidade, né? Essa é a terceira vez, assim, em pouco tempo, né? E a gente então percebe que o El Niño teve uma influência clara na primavera, ali em setembro e novembro. Já agora, no outono, o El Niño mais enfraquecido, pode ser que ele tenha sim contribuído, mas talvez não tenha sido tão determinante. Aí a gente tem que olhar as temperaturas de outros oceanos, né? Porque não tem só o Oceano Pacífico. E aqui, na costa da América do Sul, a gente tem o Oceano Atlântico, né? E a faixa tropical do Oceano Atlântico, tanto sul como norte, está muito quente. Aliás, toda a faixa tropical do planeta está muito mais quente do que a média. Essas temperaturas mais quentes nos oceanos, combinado com o El Niño, é uma combinação que a gente nunca teve antes. Então, a gente está entrando num terreno desconhecido do clima, né? De combinação de fatores, de processos acontecendo. Então, provavelmente, esses oceanos tropicais muito quentes, o Atlântico muito quente, também está contribuindo para fortalecer essa massa de ar quente, né? E com isso as frentes não sobem e acontece todo o processo que a gente explicou que aconteceu, causando esse evento catastrófico lá no Rio Grande do Sul. Ah, entendi. E no Rio Grande do Sul, nesse evento, tem aquele fator do vento, né, de sul, que tá meio que bloqueando o escoamento mais livre, né, pela Lagoa dos Patos, né, dessa água que está descendo. O Guaíba ele fica ali do lado de Porto Alegre e essa água do Guaíba ela desce para a Lagoa dos Patos, vai indo sul, um pouco sudoeste e até sair no mar lá em Rio Grande. Então atravessa um trecho enorme da lagoa antes de chegar no mar. Então, e essa onda de cheia está descendo, ela vai descendo. Tem o Semadem colocou em alerta muito alto municípios como Pelotas, por exemplo, que ficam nesse curso, que ontem já estava com o nível da Lagoa dos Patos acima da cota de extravasamento, né? Então já estava começando o alagamento ali em Pelotas. E essa descida da água, então, é no sentido mais ou menos norte-sul. Se você tem ventos de sul, você vai empurrar essa água, né? O ar ele tem um atrito na água, então você freia esse movimento da água, você desacelera. Então, ao mesmo tempo que desacelera encher lá em Pelotas, por exemplo, você também desacelera a descida da água em Porto Alegre. Você atrasa essa descida da água, né? Então, quando está quente em Porto Alegre, você está tendo vento de norte, não tem problema, a gente estava calor, né? Agora, hoje, entrando essa frente fria, o ar frio ele vem de sul, né? Então o vento é de sul, então ele vai ajudar a segurar um pouco dessa água, atrasando a descida dela ali em Porto Alegre. Entendi. Uma coisa que impressiona muito, né, é a escala desse evento extremo, né? Quais são as principais vulnerabilidades climáticas, assim, do Rio Grande do Sul, né, nesse contexto da crise climática? E até de contrastes, né? Tem longos períodos de estiagem, teve secas, né, muito pronunciadas recentemente, agora essas chuvas extremas. O Rio Grande do Sul ele sente bastante os efeitos El Ninho e Laninha. A gente estava com a Laninha durante 2 anos, o Rio Grande do Sul sofreu com uma seca significativa, também uma das piores da história. E aí, quando mudou para o El Ninho, a gente está vendo esses eventos. Vimos o ano passado, não só as cheias de setembro e novembro, mas tivemos ciclones em junho e julho, também causaram problemas com o volume de água e com vento, inclusive, né? Então, as principais vulnerabilidades do Rio Grande do Sul estão associadas aos extremos de excesso e falta de chuva e também a eventos de tempestades com ventos fortes e que, quando acontecem, também causam bastante problema de esteiram casas, derruba postes, árvores que atrapalham a mobilidade urbana nas cidades, que interrompem fornecimento de energia elétrica para muitas pessoas, né? Mas a geografia do Rio Grande do Sul, de ser muito plano, faz com que a gente tenha esse problema de grandes alagamentos, né? Alagamentos em grandes extensões por ser uma grande planície, né? Só a parte norte do estado que é a serra, que foi onde choveu mais, e aí a água desce para a planície, né? E aí acaba inundando tudo. Então são essas principais vulnerabilidades ali no Rio Grande do Sul. Ah, entendi. Até em relação ao nível do mar, né? Por ser uma região mais plana, também ele é bem suscetível a isso, né? Também maior proximidade com o Ártico, O ou não? nível do mar, não muito, porque você só tem contato com o mar ali na Lagoa dos Patos, a saída ali de Rio Grande, né?
Então, Porto Alegre, por exemplo, não sente efeito do nível do mar, né? Então, é um estado que tem menos essa influência do nível do mar, é mais das chuvas mesmo nessa grande planície. Ah, entendi. Então, do papel dos oceanos, assim, diretamente no Rio Grande do Sul, é mais em relação às frentes frias e também a esses ciclones, né? Que eles têm sido mais frequentes ou mais intensos, ou os dois, né? Em termos de número de ciclones, não, eu não tenho, não tive, não vi nenhum trabalho, nenhum estudo que mostrasse algum aumento na frequência de ciclones ali no Rio Grande do Sul. Acho que um ponto que a gente é importante, que eu gosto de levantar, até para a gente ter um senso crítico nas avaliações e nas análises, né? É que a tecnologia faz com que a gente receba um volume de informação, a gente saiba hoje em dia muito mais o que acontece do que há uma década, 2 décadas, 3 décadas. Então, mesmo que alguns fenômenos acontecessem com a mesma frequência, nós receberíamos mais informações, saberíamos com mais frequência que eles estão acontecendo e teríamos a percepção de que eles acontecem com mais frequência, né? Então, a gente tem que sempre se basear em estudos que têm uma metodologia científica, estudos objetivos que vão mostrar isso, né? Então, eu não conheço estudos que mostram uma frequência maior de ciclones. Conheço estudos que mostram uma frequência maior de chuvas extremas, sim, né? Ondas de calor, não precisa nem de estudo, né? Do ano passado para cá, a gente tem visto, tem sentido e percebido que as ondas de calor elas são mais marcantes, né? Atingem grandes áreas por um bom tempo e todo mundo consegue estimar o quão quente está, diferente da chuva, que é mais difícil de medir, não acontece de uma forma prolongada em grandes áreas, é mais pontual, é mais difícil de a gente ter uma percepção de como é que está a chuva, né? De temperatura é mais fácil. Ah, entendi. E, bom, ano passado, já ainda desdobra esse ano, né? A gente teve o ano mais quente desde 1850, né? No registro histórico. A NOAA apontou 1,18 graus Celsius, né? Teve uma influência do El Isso. Niño, né? Do aquecimento do Atlântico Tropical Norte também, né? Mas, enfim, esse momento que a gente está vivendo, assim, já mostra um prenúncio dessa era de extremos que a gente vai entrar, se atingir, por exemplo, 1,5, 2 graus Celsius. É, queria que você fizesse um panorama, assim, do que foi estão sendo esses últimos anos de extremos climáticos aqui no Brasil, né? As regiões mais afetadas, o que vocês têm mais focados, os pontos de alerta, né, pelo Brasil, do CEMADEM no sistema, né, de monitoramento. A gente teve 2023 como sendo o ano mais quente da série histórica, de que se tem medições, algumas desde 1880, né? Algumas de 1850, algumas de 1900, mas de todas elas, o 2023 foi o ano mais quente. O fato de estarmos em ano de El Niño e com as águas da superfície do Oceano Pacífico Equatorial mais quentes contribuiu para que essa medida fosse recorde histórico, né? Esse ano 2024 com a Laninha é possível que a gente fique, não dá para saber se vai superar 23 ou se vai ficar próximo, né? Essa subida da elevação da temperatura do planeta ela não é linear, né? Ela tem essas oscilações porque todo o sistema climático que a gente considere não só a atmosfera, mas também os oceanos, porque na verdade os oceanos têm uma massa muito maior, eles conservam e distribuem uma quantidade de energia muito maior do que a atmosfera, né? A atmosfera é um gás, né? Uma camada gasosa fina que transporta energia, mas muito menos do que os oceanos. Então, essa gangorra de temperatura no Pacífico tem uma contribuição para as medidas, já que a gente não mede o fundo dos oceanos, né? A gente não sabe se no fundo dos oceanos está esquentando ou esfriando. A gente mede a temperatura da superfície dos oceanos e a temperatura do ar na superfície também, né? Que é onde a gente vive, faz sentido que seja assim, né? Mas a gente percebe que os meses têm sido consecutivamente também mais quentes historicamente. Abril foi o 11º mês consecutivo em que o planeta apresentou o mês mais quente, né? Aquele mês mais quente também da série histórica. Bom, com relação ao trabalho do CEMADEM, a gente monitora 1.033 municípios pelo país, são municípios que historicamente têm um histórico de desastres. O CEMADEM foi criado em 2011, logo depois do grande desastre, que foi o maior, pelo menos em número de mortes que o Brasil já teve, foi na região serrana do Rio de Janeiro, em janeiro de 2011, né? Foram quase 1.000 óbitos.
E então, logo depois, como resposta àquilo, organizou-se um sistema nacional de proteção e defesa civil, né? E o CEMADEM, então, foi criado nessa componente de monitoramento e emissão de alertas. Então, a gente começou com algumas poucas dezenas de municípios monitorados, não tínhamos uma rede de sensores de chuva como a gente tem hoje, mais de 3.000 sensores, e esse número subiu para 1.033, esse ano subiu aumentamos em 95, né? Então de 1.038 fomos para 1.133 municípios, né? E os estudos, a gente já tem estudos, já tem uma lista de municípios, já estamos trabalhando com os municípios para que esse monitoramento aumente até quase 2.000 municípios. Então, ainda assim, você fala, poxa, mas são 1.942 municípios. No total, a gente tem 5.570 municípios no país. Então, por que monitora tudo? Por que monitora só isso? Isso representa 1/3 dos municípios, mas representa a grande maioria das pessoas em áreas de risco, em situação de vulnerabilidade, né? Porque muitos municípios, todos os capitais estão nesses municípios, que é onde a gente tem mais gente, onde tem mais gente em áreas de risco. Então, esses municípios que não estão entrando nesses quase 2.000 são municípios menores, são municípios que não têm histórico de desastres, né? Então, a gente acaba priorizando aqueles que têm historicamente sofrido mais com os desastres. Então, a região sul do país, certamente, é uma região de foco, mas a gente monitora quando a gente fala de secas, então os estudos que o CEMADEM faz são para todos os municípios do país. Esse número de 1.942 municípios é para o monitoramento do excesso da chuva, mas o monitoramento da falta de chuva, que é a seca, ele é feito para todo o país. E aí você, historicamente, tem a região Nordeste, né, já conhecida com problema de seca. Só que a gente tem tido problema de seca no Sul, né, com frequência. Tivemos no Sudeste problema de seca, né, 2, 3 anos atrás, em 21, nós tivemos uma crise hidroenergética, o Brasil quase colapsou sem energia, porque a bacia do Paraná estava com níveis de água, né, nos reservatórios muito baixos. Região Centro-Oeste, tivemos em 2020 uma crise no Pantanal, um grande incêndio muito seco, né? E o ano passado, na região amazônica, uma seca extrema, né? Com mortandade numerosa de botos cor-de-rosa, né? Uma coisa que nunca tinha sido vista na Amazônia. Então, as secas que historicamente se concentravam no Nordeste se espalham por todas as regiões do Brasil e em várias delas os extremos de chuva, do excesso de chuva também acontecem, né? Então, é dessa forma que o CEMADEM tem trabalhado. E esses extremos mais frequentes, assim, além da ampliação dos municípios, vocês têm realizado ajustes, assim, aprimoramentos, adaptações, para essa era, né, de, enfim, extremos mais frequentes e intensos? Aumentando, a gente tem a adaptação é aumentar o número de municípios monitorados, né? Quando a gente aumenta esse número, a gente também aumenta o número de sensores medindo chuva. Então, esses municípios recebem também sensores que vão medir a chuva nesses municípios. Se há necessidade, também podem ser colocados radares, né, para detectar a chuva. Então, é o trabalho do CEMADEM nesse sentido, em ter o mapeamento de áreas de risco dessas regiões e ter equipamentos medindo chuva para que seja feito o monitoramento. É fundamental, né? Planejamento. Eu acho que era isso que eu tinha anotado, Giovanni. Tem mais algo que eu não, a gente tem abordado, assim, que você queira falar, Eu principalmente acho que sobre esse assunto? a gente pode falar, o CEMADEM, além desse trabalho de monitoramento e emissão de alertas, e além da rede de sensores medindo chuva e outros parâmetros, a gente tem também o terceiro pilar do CEMADEM, que é a pesquisa. Então, em momentos em que acontece um grande desastre, surge sempre um grande debate sobre medidas, né, ações políticas que possam ajudar a mitigar, né, evitar, né, esses desastres. E o CEMADEM estuda, né, pesquisa sobre esse tema já há muito tempo, é uma pesquisa constante, não é só quando tem desastres. Então, nesses momentos, é importante a gente divulgar isso para que as pessoas que vão desenhar as políticas públicas, os planos de contingência, possam ter acesso a essas informações, a essas discussões, para desenhar da melhor forma, né, esses planos. Então, vou citar aqui um exemplo de um projeto que se chama COP,
É um projeto, essa sigla COP quer dizer capacidades organizacionais de preparação para eventos extremos. Então, vai discutir justamente questões ligadas ao subsídio de políticas públicas relacionadas ao risco desses extremos. Esse projeto ele é encabeçado pelo pesquisador do CEMADEM, Victor Marquezine, e eu faço parte também desse projeto. Ah, importante. Você comparando, né? Em 9 meses teve aquela seca extrema, aquela inundação extrema também no Guaíba, né? A cheia do Guaíba. O Rio Grande do Sul passou por uma situação muito delicada naquela época e agora também está vivendo isso, né? Você nota uma diferença assim, né, nessa preparação de contingência e também de resposta, né, Sem ao que está dúvida, acontecendo? sem dúvida. Perfeita a sua pergunta, porque a gente percebe que a cada novo desastre, né, novas medidas, melhorias são feitas em todo o sistema de alerta para um desastre como esse. Um sistema de alerta ele é composto por 4 eixos. O primeiro deles é a pesquisa, é a busca do conhecimento. Primeiro você tem que entender duas componentes principais que estão relacionadas ao risco. O risco ele pode ser dado como uma equação que é o resultado de duas variáveis, ameaça e vulnerabilidade. Sem uma ou sem outra, você não tem risco. Ameaça, o que, que é? Nesse caso, é a chuva, é o excesso de chuva. Né? Se você não tiver excesso de chuva, não tem risco nenhum. O outro lado é a vulnerabilidade, ou seja, pessoas vulneráveis a essa ameaça. Se você não tiver ninguém em situação de vulnerabilidade, a ameaça pode vir, que você também não tem risco, não tem desastre. Né? Então, ao longo do tempo e a cada novo desastre, tenta-se trabalhar nessas duas componentes. Com relação à ameaça, o CEMADEM é um centro que monitora e faz alertas sobre esse risco de desastre. Então, a gente teve uma grande inundação em Santa Catarina em 2008, no Vale do Itajaí. Depois tivemos um grande evento também no Nordeste em 2010 e no Rio de Janeiro também, o Morro do Bumba, em abril de 2010. E aí, em 2011, em janeiro, teve aquele grande desastre na região serrana do Rio de Janeiro. Então, depois dessa sequência de grandes desastres, o Brasil se organizou bastante. O CEMADEM foi criado justamente dentro dessas medidas para prevenir e mitigar os impactos dos desastres. Então, desde dessa articulação e da criação desses centros federais, né, muita coisa foi feita, o CEMADEM monitorando, emitindo alertas. Então, nessa última década, a gente avançou bastante no monitoramento, na emissão de alertas. Né? Por outro lado, se a gente olhar no nível municipal, a gente percebe que as políticas públicas municipais não avançaram muito no sentido de reduzir esse lado da vulnerabilidade. Né? A gente tinha no último censo um número de mais de 8 milhões de pessoas em áreas de risco e aparentemente esse número não diminuiu, né, em uma década e possivelmente até aumentou o número de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, trabalhar com políticas públicas para reduzir a vulnerabilidade nos municípios é uma direção que certamente vai ajudar a gente a diminuir impactos de eventos como esse. A gente não consegue parar a chuva, né? Mas a gente pode se preparar e se adaptar para quando ela vier não impactar dessa forma catastrófica. Importante. Obrigado, viu, Giovanni, pelo tempo, pela entrevista.